Boa tarde. Tô aqui testando. Ei, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Flávio já está presente. Boa tarde, Patrícia, Kátia, Vani. Sejam bem-vindos todos. Ei, Patrícia. Ei, Elizabeth. Elis, Sheila. Tudo bem, pessoal? Hoje nós temos um convidado e nós vamos falar de um assunto tão interessante. Eu vou convidar aqui, queria que vocês enchessem mesmo de coraçãozinho, para a gente receber Flávio Duarte, ok? Olha só, lembrem-se, nós temos uma caixinha aqui de perguntas que vocês podem usar para fazer qualquer pergunta que a gente vai ter espaço para vocês poderem ser respondidos, ok? E essa live vai ser disponível depois também, se vocês quiserem passar isso adiante para as pessoas, vai ser joia, tá? Vou chamar aqui o Flávio para a gente começar essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito gostosa, muito interessante. Tomara que a nossa conexão suporte e que a gente consiga fazer uma excelente live. Opa, peraí, deixa eu... A câmera tá Ei, virada. Flávio, seja Ei, bem-vindo. querida. Parece que a câmera tá virada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, tá mostrando um desenho, alguma coisa assim. Também Ei, tá apontando. Denise, tudo bem? Eu vou falando um oi Realmente a aqui para quem câmera tá não chegando, tá? quis retornar, Ei, não. Maria da Paz. Ei, Nordela. Ei, Elaine, Cláudia eu vou Feliz. sair e entrar de novo pra ver se a câmera retorna, tá? Ok, tá joia. Estamos aqui te esperando. Gente, o assunto de hoje é a constelação também dos ambientes. Olha só que coisa mais interessante. A gente constela o nosso espaço externo e a gente também constela o nosso espaço interno, né? Então, eu estou aqui com os meus botões pensando que é a constelação da casa e a constelação da casa. Vocês entendem? Lá e cá. E vocês sabem que eu amo esse assunto, amo, amo, amo de paixão. Então, quando eu vi o Flávio falando sobre isso, eu resolvi chamá-lo para a gente poder bater um papo. Vamos lá, vou chamá-lo novamente. Ô, rapaz, de novo a câmera. A sua Que câmera está coisa, hein? Será que a nervosa. câmera não quer me deixar eu me mostrar, eu me ver? O que tá acontecendo com essa aqui? Deixa eu ir ali ver se eu consigo resolver isso. Tá bom. Ei, Fátima, ei, Heron, ei, psicopedagoga, ei, Nete. Acho que eu cumprimentei todo mundo. Se eu não cumprimentei, perdão. Eguim, Rafael. Gente, então, o assunto é esse. Constelação da casa interna e da casa externa. Então, constelação de dentro e constelação de fora. Elaine, ei, Ah, querida. Então, o papo já tá ficando super interessante, já tô querendo falar, mas a câmera não tá deixando me mostrar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, hum, eu vou sair desse telefone e vou entrar pelo outro, tá? Que é um outro que tem uma conexão um pouquinho mais fraca, mas talvez a câmera vai deixar a gente ter interação. Então, tá mais uma joia. vez, eu vou sair e vou entrar. Estamos esperando, tá? Tá bom, querido. Pessoal, então, olha só. Quando nós trabalhamos com constelação, nós, individual, eu vou falar de constelação individual, tá bom? A gente usa alguns artifícios. Por exemplo, a gente usa bonecos como esses. Olha só, esse aqui é uma mulher. Nós usamos crianças, bonequinhos menores, tá dando para vocês verem, né? A gente usa também formas. Olha só, formas como essas formas aqui. Essa aqui tá bem transparente, ela tá quase invisível nesse campo que eu tô colocando aqui para vocês, né? A gente usa esse tipo de bonequinho também. Desculpa. Esse aqui eu mandei fazer de biscuit, olha que belezura.
e a gente usa também o que for, o que você tiver à mão. Eu tenho também alguns de madeira e eu vou mostrar para vocês assim que eu puder. Deixa eu ver se agora a gente consegue conectar com o Flávio. Ainda não. Ah, agora sim. Excelente. Eita, Ei, Flávio, que tudo bem? emoção. Tudo ótimo, querida. Que bom. Agora eu consegui, ó. Isso aí. Joia. Excelente. Flávio, você pode se apresentar, por favor? Porque é muito bom quando a Sim, própria pessoa diz de si, né? sim, sim, claro. Então, eu primeiro quero te agradecer demais aí no convite, mais uma vez. Gratidão Você minha de você ter mandou. aceitado. Ah, que isso. É uma honra para mim. Acabou que a gente ficou sabendo que a gente já tinha se falado, inclusive, né? E quase Exato, trabalhamos junto. exato. Então, que ótimo, né? Como é que a gente se cruza, né? E isso é um assunto muito pertinente com o nosso assunto de hoje. Como que o campo, como que as forças sutis, que na verdade são poderosas, né? Que nos intuem a se movimentar pela vida, como que faz com que a gente cruze com pessoas que têm o mesmo campo de ressonância. O que é esse campo de ressonância? Que vibram parecido. Mas por que eu só tenho amigos mais parecidos comigo? Por que eu acabo caindo no grupo que tem tudo a ver? Que eu só Aham. vejo as coisas na rua que têm a ver comigo? Isso é o campo de ressonância, o campo de informação, que é o que a gente trabalha em constelação familiar, o que a gente trabalha com constelação de ambientes, o que a gente trabalha com a medicina que vai além daquela medicina física, né? Que é aquela medicina que olha para a saúde dos movimentos, né? De como que esses movimentos se comportam na nossa vida e nos nossos padrões normais de físicos e emocionais, que a gente pode falar assim superficialmente sobre saúde, né? Uhum. Então, eu sou arquiteto, formei em arquitetura. Por aí começou um namoro com o Feng Shui tradicional, quando eu comecei a trabalhar de estagiário num escritório de Belo Horizonte. Uhum. E esse namoro teve muitos empecilhos. É, Eu olhava para aquilo com muitos preconceitos. Eu tinha 20 e poucos anos, assim, tinha uns 22 anos. E não entendia realmente o que acontecia. E eu achava que eu precisava de entender para validar. verdade. E essa minha sede de conhecimento, para mim, eu, Flávio, como um ser de 20 e poucos anos, validar um conhecimento milenar, eu me colocava acima desse conhecimento e não conseguia nem acessar esse campo, né? E Eu fiquei sei muito trabalhando bem o que é isso. Então, é interessante isso, né? Que a gente quer, essa sede da gente entender o processo acaba distanciando a gente da essência do que aquilo tem para dizer. Uhum. Esse querer entender, a gente tem uma percepção nossa do mundo, a gente tem uma percepção do nosso campo de formação que é o que nos moldou a ser a gente. E quando Sim. a gente quer entender as coisas pelo nosso campo, a gente tira a força das coisas. Quando a gente não olha para elas realmente como elas são, a gente quer entender pelo nosso ponto de vista, a gente perde a nossa força e perde a força do movimento que quer mostrar para a gente alguma coisa. E eu ficava assim com o Feng Shui, falando, não é possível, isso aqui não funciona não. Só mudar a porta de lugar vai acontecer, acontece, não é possível. E, e aí, nessa caminhada, eu estudei Feng Shui, estudei bioarquitetura. Hoje eu tenho uma empresa de bioconstrução também. Faço trabalhos de radiestesia, de geobiologia, de saúde do ambiente. A gente dá essa atenção total, desde materiais saudáveis até essa parte mais sutil que movimenta a vida da casa. E eu Uhum. acho que por isso nós nos encontramos então nas lives. Né? Exatamente. É um assunto que me interessa muito. Inclusive, eu tenho uma amiga querida, arquiteta, que também faz um trabalho semelhante, a Marcela. E, Hum. e ela já falou comigo em alguns momentos. E agora eu quero prestar homenagem a ela por a gente estar junto, porque de alguma forma eu começou tudo lá com ela, com a Marcela. Ai, que Marcela legal, que ótimo. Machado. Ah, que bom. Assim, esse movimento de olhar para essa parte sutil, né? A gente está falando de saúde, né?
de olhar para essa parte, a gente olha para exercício físico comum, alimentação, a gente sabe, bate na hora. Comer uma comida pesada, a gente sente na hora. Sim. Um amor que não faz bem, a gente não sente na hora. Seguir um destino do grupo familiar que não me faz bem, mas eu sigo aquele destino, Uhum. a gente não percebe na hora também. Né? São impulsos que movimentam a gente numa parte sutil da vida. Não é igual comer uma feijoada e, ai meu Deus, tem que dormir, aquela coisa toda. Que seja, né, de um pão mais pesado, uma massa de centeio, alguma coisa assim. Então, e esses movimentos que realmente te dão um intuito, inclusive, né, um intento de comer ou não o pão, de fazer ou não aquela relação. Então, o Uhum. que está ali pela base, o que não é entendido, o que não está visto, realmente tem muita força. Sim. E na vida da casa, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, assim, a quarentena, para mim, está sendo um grande presente. Desde o começo, eu estranhei um pouco, realmente, claro, não tem como não estranhar, mas eu percebi como que estava sendo uma oportunidade estar compulsoriamente junto com quem eu me dispus a estar. Mas não, Exatamente. assim, e, Exatamente. É lindo isso. Acho maravilhoso. Sabe quem está aqui no meu pé? O ah, Zeus, meu cachorro, que é a pessoa com quem eu uhum. me expus a estar. É muito interessante isso. Lindo isso. E como que a gente, né, Elaine, vai desvendando isso, vai vendo que a gente tem uma relação, a relação mesmo, que sustenta a relação entre a gente, você e os Zeus, a gente quem tá, ou a gente com a gente mesmo, vai muito além do que a gente achava que era, porque tem que ir, tem que fazer, tem que comprar, tem que sair. Então agora a gente não tem que nada, mas está muito atarefado também. Assim, vejo as Sim, pessoas falando que estão trabalhando, eu estou trabalhando 3 vezes mais, né? Assim, imagino. mesmo com todo esse contexto. Mas realmente o olhar para casa não tem como desviar. O olhar para quem a gente mora junto, né? Aquele lugar que cutuca na ferida, Ah, aquele que faz o sorriso brilhar, sim, está escancarado, né? Então, assim, escancarado. isso é uma grande oportunidade. E assim, eu falo com as pessoas que vêm perguntar para mim, sempre temos contato. E aí, tudo bem? Como é que tá na quarentena? Nossa, aqui tá intenso, mas tá ótimo. Eu estou sentindo a mesma coisa. Eu estou muito agradecida por essa oportunidade enorme que eu estou tendo de estar comigo dentro daquilo que eu amo fazer, que eu gosto de fazer. E essa quarentena está me permitindo estar mais em casa, estar mais em casa, você entende? Sim, Lá e cá, sim. E justamente. eu estou adorando. Então a gente compartilha da mesma experiência. Ah, que bom, que bom. E é bom, né? Porque assim, veja só, né? Isso é só uma questão de olhar, né? Porque o movimento é internacional, é global, né? E assim, se a gente for olhar para o fato em si, ele é para todo mundo igual. É um vírus, ele está circulando, ele fez a gente ficar em isolamento, isso é fato. Né? Uhum. Mesmo quem concorde ou não é questão de concordar ou não, né? Assim, quando a gente fala em constelação, quando a gente fala em casa, em saúde do sistema, o sistema é soberano, parece que a gente se diminui para isso. Não. O sistema é soberano, mas não é porque a gente diminui, não, porque é a gente que compõe o sistema. Então, o que está vigente é a gente. É. Não é o coronavírus, é o coronavírus. É como se eu e o corona fossem coisas diferentes. A gente não é coisa diferente. A gente, eu, você, o corona, todo o movimento é uma coisa só. E essa classificação real de falar assim, ah, não, eu sou o Flávio, acaba na minha epiderme, e aí começa um mar, e depois conecta com a Elaine, e o vírus está nesse meio, isso é uma plena É tentativa. do século passado, né, Flávio? Isso é do século passado. Daqui para Justamente. frente, totalmente diferente. Nova era total.
Totalmente. Assim, é bom ver isso, que a gente está conectado. A gente, aquela brincadeira, né? Ah, mas aqui cai uma colher aqui em casa, muda em Marte, em Saturno? Muda. Efetivamente. Porque Sim, se Saturno e Marte faz parte da mesma existência, e sua colher também faz parte, está mudando, né? Mudou um processo, né? Aconteceu um processo, um movimento. Então, assim, essa grande oportunidade da quarentena está fazendo com que os núcleos familiares se olhem, com que as pessoas olhem para si, para casa, voltem para casa. uhum, A gente até já conversou previamente, né? Eu queria propor um movimento, um pequeno movimentozinho, para o pessoal que está aí ao vivo com a gente, de olhar para a nossa casa, olhar para. excelente, maravilha. Eu adoro coisas práticas. Ah, que bom! Então vamos fazer uma prática assim. A gente vai ser uma prática. Hoje nós não vamos usar desenho. Eu costumo usar desenho, assim, os desenhozinhos, umas âncoras. Eu vi a Elaine falando enquanto eu estava entrando e desentrando, sobre os bonequinhos, né? Como que a gente traz aquilo para o campo, como aquilo pode representar uma história, né? Como é que um boneco de constelação representa uma história? Da onde vem isso, né? Uhum. É simples, né? Você olha para um quadro na parede da sua casa e esse quadro, para você, com certeza, ele tem uma história, né? Sim. Qualquer coisa, né? Até uma caneta, ela tem uma história, porque a gente sai e fez um movimento, comprou aquele dia que eu fui comprar junto um pão, que, enfim, recebi aquele telefonema. Então, as Uhum. coisas, a gente fala, mas a pessoa pega e representa meu avô, igual o meu avô era. As coisas têm o nosso olhar. Então, a Sim, história das coisas é a história do nosso olhar para elas. Então, quando exatamente. eu falo que a caneta tem uma história, é porque ela tem a história que eu olho para ela e vejo a história. Então, Sim. quando eu olho para um representante de constelação, um papelzinho escrito meu nome assim, ó, Flávio, eu não olho, não é um papel escrito Flávio só como ele está aqui manifestado, ele tem uma história para mim. E um Sim. representante de constelação também tem essa história. E todo esse campo de informação vem por essa história através do meu olhar, através do olhar de quem participa desse ciclo social da casa. Então, eu vou propor para a gente fazer um movimentozinho de olhar para a nossa casa. Então, de olhar para o que compõe essa casa. Pode ser, Elaine? Podemos fazer? Excelente. Vamos lá. Eu posso ajudar em alguma coisa? Claro, claro, pode sim. Nós vamos fazer uma condução com as pessoas. E se você quiser fazer um momentozinho com eles para chamar um pouco o relaxamento, às vezes uma respiração, alguma Uhum. coisa, uma desatenção ou uma atenção para o relaxamento. Se você Ótimo. quiser iniciar com esse pontinho, eu já pego o gancho e já a gente entra na prática. Pode ser assim? Excelente, excelente. Vamos lá. Então, nós vamos Então fazer tá. uma respiração, pessoal, que acalma, que relaxa, que vocês já até conhecem, porque a gente já trabalhou com isso antes em algumas lives. Então, como que ela é? Nós vamos inspirar pela boca em L. E nós vamos expirar pelo nariz. Inspira pela boca em L. Expira pelo nariz, fecha seus olhos, alonga sua coluna, fica presente para você, fica no aqui e no agora e comece a sua respiração. Ela vai trazer para você refresco, calma, paz e vai te trazer muito para esse momento. E nessa conexão você vai conseguir vibrar muito melhor, não só com o seu ser, mas também com a sua casa. Vamos fazer só um minutinho. Sustenta mais um pouquinho. Inspire e expire. E vem voltando, abre seus olhos. E ok.
E nesse mesmo movimento, nessa mesma sensação de presença, a gente vai observar o ar entrando em casa. A gente vai abrir espaço para o ar entrar. Como que a gente vai abrir espaço para esse ar entrar? A gente vai acompanhar o movimento do ar entrando naturalmente, sem fazer força agora para respirar, deixar a respiração natural. E vamos fazer um movimento junto com o ar. Ele entra aqui pelo nariz, vai pelas vias aéreas, vai lá no pulmão. Isso tudo rapidamente, mas a gente pode ir no nosso tempo. E ele cai na corrente sanguínea e leva efetivamente a possibilidade de alimento para cada célula, cada tijolinho da casa. E a gente vai lá nesse caminho, vai percorrer as veias, vai fazer esse caminho das conexões dos órgãos. Vai para onde você sentir. Inspira com o ar e caminha pela sua casa. Às vezes pode parar naquele dedo que está meio latejando, a cutícula que saiu errada ali na hora, ou um braço que está mais leve e te dá aquela força. Então você pode também ir ali com o ar naquele braço que te dá aquela potência. Ou pode descer pela perna, pela região do umbigo e te dá aquela base. Caminhe livremente pela sua casa. Vá junto com o ar, com o oxigênio. Em cada inspiração, visite um lugarzinho diferente. E em cada lugar que você visitar na sua própria casa, você vai falar assim: braço, você pertence. Fígado, com todo o trabalho que você faz, com tudo que você me traz, eu sou você e você sou eu. Fígado, você pertence. Eu nem preciso te acolher, você me acolhe. Pode ir também descer um pouquinho mais e no intestino falar: que serviço! Intestino, que maravilha! Que processo! Eu te sinto e eu chego a te controlar demais. Eu te libero agora. Pode trabalhar. Eu vou te dar instrumento para isso. Sinta seu intestino. Já sentiu o intestino? Então sinta, tenha essa percepção do intestino. A gente vai muito para o coração. O coração vale a pena também. Mas perceba essas nuances todas. A gente pode, quer ver, descer mais um pouquinho. Podemos ir na região das pernas aqui, ó. Sentir a base, a sustentação que a gente tem, possibilidade de ação. Isso tudo focado ainda na respiração. Vai caminhando pela casa. Perceba os pés, é o contato que a gente tem. Possibilidade de dar o próximo passo, que a gente não sabe para onde, mas a gente dá o próximo passo. Inspira profundamente e fica presente agora, nesse momento, e fale para você mesmo: eu sou a própria casa. Eu sou a minha essência e eu moro em mim mesmo. Mas a minha casa é o mundo. Eu abro a porta do mundo para mim mesmo e tomo a minha vida. Eu abro a minha casa para mim mesmo
e me liberto das minhas próprias expectativas para tomar a minha força como eu me apresento para mim mesmo. Nesse momento tão intenso de olhar no espelho, nesse momento tão intenso de olhar para casa, eu cheguei, eu me recebo. Agora abre os braços assim, ó, abre os braços, fala assim, eu me recebo, eu cheguei, Eu me eu estou recebo. aqui. Eu pertenço a mim mesmo, eu pertenço à minha vida, a minha vida é o meu movimento. Fica um pouco com essa sensação, sente que você é a sua própria casa. E sim, tem um duplo sentido nisso. A gente é a própria casa da nossa essência e a nossa casa, essa casa de paredes, ela é a gente. A gente não está em casa, a gente é a casa. Então abra também a porta de casa para você. Com a mente, vamos caminhar um pouco em casa e vamos se colocar lá naquele lugar com a mente, na casa mesmo. Vamos imaginar passeando pela casa com a mente e vamos se colocar naquele lugarzinho que eu me sinto bem, que eu tenho energias revigoradas. E imagine você agora nesse lugar, chegando em casa e te recebendo em casa. Você mesmo te recebendo em casa. De braços abertos para você mesmo. E você fala para você: eu te recebo como você é. As portas estão abertas. Você pode ir, você pode ficar, você pode fazer e pode não fazer. Sinta-se à vontade, você está em casa. Pronto, podemos abrir os olhos. Que delícia de exercício, Flávio. Ah, nossa, é bom demais, né? É, Eu dá vontade. arrepiei muito e realmente eu fui para um lugar muito especial, muito legal, muito bom. Que bom, que bom, que bom. É assim, a sutileza do movimento está na simplicidade, porque o que faz a gente pegar a nossa força, tomar a vida, são as simples coisas. São É, as coisas simples da vida, né? São as sem coisas. dúvida, sem dúvida. E é muito interessante quando você falou para eu abrir os braços para mim mesma na porta da casa, eu me senti tão acolhida, sabe? Eu me senti tão abraçada, me senti tão. Uau, que delícia! É bom demais. A gente fica Tão ligado simples e muito bom. em acolher o outro, em ser bom para o mundo, em salvar o mundo, em ser muita coisa para o mundo. É, E a gente mora nessa nossa casa. A gente é essa casa. Então a exato. gente tem, se a gente não se acolher, fica dificílimo acolher o outro. A gente até consegue. Uhum. Assim, por tanto falta de atenção com a gente mesmo. A gente olha para o outro e acaba acolhendo o outro. Você sabe, Flávio, que eu estou vivendo um momento muito inusitado, né? Eu fiquei 5 meses na Índia, né? E quando eu voltei, voltei lá para a casa da minha irmã para fazer a quarentena lá, porque é um lugar muito tranquilo. E eu fiquei lá 2 semanas e pouco, e aí voltei aqui para Belo Horizonte, né? Estou aqui agora. E eu não voltei para minha casa que eu morava. Eu voltei para a casa onde era a clínica, onde eu atendia. E o Zeus tinha ficado com a minha cunhada e eu tinha que buscá-lo, assim. Eu sentia necessidade de estar com ele de volta, né?
E nós chegamos ontem. Não, ele chegou anteontem. Eu cheguei antes de anteontem, ele chegou anteontem. E eu me senti muito mal por não ter um espaço de grama, por não ter um espaço de terra para ele. E eu falei, que bobagem! Eu é que estou precisando de grama, eu que estou precisando de terra. Os Zeus é só uma desculpa, né? Porque o Zeus está super se adaptando. Então, nesses 3 noites que a gente está aqui nesse espaço novo, né? Que é um espaço, como você disse, eu conheço tudo aqui, eu sei como tudo chegou nesse lugar. Cada tela, né? Cada planta, cada coisa, cada pedacinho eu sei, porque eu construí esse espaço. E o fato de eu ter estado fora deixou esse espaço vazio, sem vida. Ok, tinha algumas plantas, mas sabe quando a casa não se movimentou? Então, até agora há pouco, tinha uma pessoa aqui resolvendo o problema do portão, da internet, de tudo que ficou sem funcionar, porque a gente não está ali, né? É tão Justamente. interessante. Eu tô achando que eu sou o caso exemplar. E eu tô com um convite para me mudar para Curitiba. E eu tô considerando essa proposta de ir para lá. E na hora que se pediu para eu ir para a porta da minha casa, eu fui para a minha porta da casa de lá, que eu nem sei onde vai ser Olha ainda. só, Então, que essa louco. constelação para mim foi maravilhosa. Que maravilha, olha para você ver, né? E isso só desvenda o movimento que a gente já está fazendo, né? Você já está no movimento, né? Só que para olhar para esse movimento, a gente precisa de esvaziar um pouquinho e ir na simplicidade das coisas, né? É, As coisas são simples, a gente fica tentando explicar muita coisa, olhando para os Zeus e falando que os Zeus que precisa. Olhando para o rapaz que está lá limpando o vidro, não tô julgando, não, sabe? Mas falando que ele que precisa. É uma uhum, escolha pessoal, é uma escolha de vida. A gente tem vantagens, vantagens não. A gente pode ter privilégios, mas aham, vantagens a gente não tem, porque a escolha todo mundo tem, todo né? No mundo. seu contexto. Então, essa escolha é muito adulta. Olhar para isso e entender que quando eu olho para o outro e vejo que eu quero ajudar ele naquele ponto, aquela ajuda, quem que está projetando é a gente mesmo. Né? Então, assim, isso é um olhar adulto. Isso não é um olhar de criança, não. Eu vou cuidar dos Zeus. Entende? Porque os Zeus, nossa, eu cuidar dele, aí eu posso dormir tranquila. Né? E, Exatamente. e a gente fica se guardando no momento que eu vou me tirar da gaveta e falar, e eu também? Que horas que vai ser essa? Aham, aham. Interessante. Nossa, Eu isso falei é incrível. para uma colaboradora essa semana que ela disse assim: não, eu fico organizando tudo e fazendo tudo para depois, no final do dia, eu estudar o que eu preciso. Eu falei para ela: olha, se você não se der, ninguém vai ser tão agradecido a tudo que você produz. Porque se você se dá, você exala. Mas se você não se der antes, é muito difícil de você dar para o outro com a qualidade que você pode, porque você já se abasteceu, né? Claro, é Então, isso mesmo. essa lindeza desse trabalho. Nossa, eu fico tão feliz. Ó, adorei te encontrar, Flávio, que Ah, delícia. foi bom demais, foi mesmo, foi suave. E é interessante que o movimento leva, né? Assim, a live, o encontro, né? Ele leva, né? É, E eu tô notando umas coisas interessantes, assim. Como a gente está em casa, você está no seu conforto, eu também. Então os encontros acabam que são até assim, não é que são diferentes, tem a sua característica própria e a sua leveza. Porque se fosse uma palestra, um encontro, mesmo que seja um grupo de constelação, sempre tem aquela formalidade. Eu tiro o sapato, eu boto ali, eu tomo um chazinho, eu falo oi, eu não falo oi, eu boto chicletes na boca porque não sei o quê. É uma confusão. Nesse encontro, assim, a gente está assim, tão entregue, né? Então, assim, os encontros são leves, eu estou sentindo sim, assim. E a gente levar essa leveza porque todo mundo é igual, gente. Todo mundo tem as mesmas coisas. Todo mundo tem aqueles cacoetes sociais. A gente leva nossos aprendizados sistêmicos também junto na bagagem, na bolsa, no chiclete, no Trinity, em tudo, né? tudo é Aí verdade. quando a gente olha para o mundo, a gente está olhando para casa. Aquilo que você falou, vamos olhar para casa no começo assim. A gente está olhando é para casa, nossa casa.
Uhum. Isso tudo é a casa, né? O outro que se movimenta é a minha casa também. Ele não está desconectado disso. Então é muito legal isso mesmo. É revelador, né? Olhar desse ponto de vista, né? Muito bom. É verdade. Ô, Flávio, mas me conta uma coisa, você faz constelação com o ambiente casa também ou não? Me conta isso. Então, essa sutileza de entender que a casa, ela é, na verdade, o movimento de vida que acontece ali dentro, isso é Aham. lógico. Igual você falou, quando você sai, o quadro, ele está ali, mas ele não tem a vida, né? Ele não tem a Uhum. história, né? As Uhum. pessoas, mesma coisa. Então, constelar um ambiente é olhar para o ponto de vista daquela vida a partir do ambiente. Eu aprendi a fazer assim, eu sou arquiteto de formação e estudei Feng Shui tradicional há mais de 17 anos. Então, o Feng Shui tradicional, ele olha para a vida através de movimentos da casa. Uhum. São vários cálculos. O Feng Shui que eu estudo tradicional são vários cálculos para chegar nessa leitura do movimento de vida. Assim como várias outras terapias fazem esse estudo de movimento de vida. Sim. E quando eu fiz a formação em constelação familiar, no último módulo, tinha que fazer uma prática do dar e receber para trabalhar esse ponto, né, uma das leis do amor, né? E aí eu falei, vou dar uma constelação de ambientes para uma colega. A ideia, assim, da cabeça veio isso na hora. Ela, o que é isso? Eu falei, não sei, nós vamos fazer junto essa história. Que Acontecer, legal. entendeu? Ah, E aí fomos para o consultório dela, ela é psicóloga, a Daniela. Uma honra, inclusive, ter trabalhado com a Daniela Baveda. E a gente fez a constelação do Feng Shui no escritório dela. As estrelas do Feng Shui são eu coisas conheço a fixas no Daniela ambiente. Baveda. Você conhece? Ai, que legal. Conheço. Então, foi o start de tudo, porque foi no último modo, a gente ficou sendo par na prática, e eu dei uma história para ela, e ela me deu uma história, assim, não lembro o que foi, mas enfim. Então começou essa possibilidade de colocar no campo, com os preceitos da constelação familiar, os arquétipos do Feng Shui que eu já vinha trabalhando Entendi. que olhavam para o movimento de vida. Então, quando a prosperidade começou a olhar para a realização e falar para a missão e olhar para os relacionamentos e não ver, eu falei, meu Deus, isso aqui é o Feng Shui, está aqui. A coisa está acontecendo e está vivo. Aham. E, e aí foram 3 anos e meio, mais ou menos, que eu faço essa aplicação, aplicando também para os meus clientes de Feng Shui, porque eu tenho clientes de Feng Shui tradicional. Sim. E as pessoas do Feng Shui tradicional às vezes não conhecem constelação, eu também não faço. Não, vamos fazer uma constelação, eu não faço isso. Então eu Sim. faço o Feng Shui e no encontro para apresentar o relatório de Feng Shui, que ele é um relatório até extenso, eu faço uma prática de constelação dos ambientes que o ponto é o mesmo. Aí Entendi. o pessoal fala, mas Flávio, a cor daquela escola do Feng Shui é vermelha e essa é preta. Como é que pode uma coisa dessa? Gente, os movimentos, eles são integrais em si. Uma pessoa que viveu 2 dias, que foi um aborto, a gente chama de aborto, mas não é um aborto, isso é uma classificação. Uma pessoa que viveu 5 dias viveu tudo. Uhum. Como assim viveu tudo? Claro, a vida dela toda foi os 2 dias e aquilo é integral para aquele ser. Sim. E isso também, os movimentos da casa, eles são integrais em si. Então, tudo que acontece na casa, ele é um movimento que tem total integralidade, ele tem total história. E essa história, ela representa tudo que acontece na casa. Então, a gente não pode menosprezar nenhum movimento da casa, a gente não pode menosprezar nenhuma relação que a gente sente. Aquelas relações desconfortáveis são as relações que a gente tem que dar a máxima atenção. A gente tem que honrar elas como elas acontecem, porque elas que nos movimentam. O conforto, a zona de conforto é muito bom, a gente se sente bem, mas aquilo que cutuca a ferida, ali está um grande potencial. Por que o corona, por que o isolamento social tem um grande potencial? Porque mudou a chave de todo mundo. Então, essa mudancinha de chave faz todo sentido. Então, Uhum. olhar para as coisas e deixar que a gente
trazer, isso é muito, faz muito sentido, né? Isso realmente é uma atitude terapêutica, é deixar com que as coisas se movimentem e fluam como elas se apresentam. E para casa isso faz todo sentido, né? E Sim. para a vida da casa isso faz todo sentido. E a constelação de ambientes é, na verdade, olhar para a vida da casa, tomando partido da casa. Então eu comecei a constelar lá no escritório da Dani Baveda, lá no consultório dela, mas eu percebi que não precisa da planta, não precisa estar no lugar. Porque o campo de informação, ele não é palpável, ele não é uma coisa que eu pego e levo, entendeu? Exatamente. Ô, O Flávio, campo eu de tô informação. falando para os meus clientes todos que eu gostei tanto dessa história de a gente poder fazer online as consultas, os atendimentos, porque dentro da homeopatia a gente trabalha muito com o subconsciente, o inconsciente, com aquilo que a pessoa traz, né? A partir dessa experiência, né? Da consulta. Então, aquilo que a pessoa traz, ela vai trazer em qualquer lugar. Aquilo é ela Qualquer lugar. sempre. Aquilo é ela sempre, em qualquer. Se ela está disposta a se ver, ela vai se ver de qualquer ponto de vista. Qualquer ponto de Qualquer vista. pontinho é a chave de entrada para descortinar essa totalidade, né? Justamente. E não é uma cor que vai mudar tudo. Então, uma escola que fala que a cor é vermelha no quarto, que tem que. Feng Shui, eu tenho que dormir então com a cabeça para o norte. Eu já desconstruí tanto essa pergunta e essa Ah, resposta. mesmo? Ah, isso eu quero saber. Essa loucura demais. Porque, gente, vamos pensar assim. Aham. Aonde está a informação? Aonde essa informação pode ser soberana ao meu saborear o norte, ao meu saborear o leste? Entende? Então, assim, Entendo. isso é o que eu falo para as pessoas. Mas, Flávio, eu estudei em uma outra escola, falou realmente no outro Feng Shui para botar o vermelho. E você está me falando para botar o preto. Gente, a vida de 2 meses é igual à vida de 40 anos. É isso que eu queria dizer. A ponte fecha agora, né? Porque tudo é integral em si. Então, o que é integral é o meu olhar. Então, onde eu estiver, eu posso ser atendido integralmente se eu estou disponível para o atendimento. Homeopatia, constelação de ambientes, Exato. é, tudo, até mesmo análise comportamental, análise corporal. Mas como? Flávio, só você pedir para a pessoa colocar a câmera para você ver o corpo dela. Se ela faz um trejeito, você já está lendo né, o que ela está te colocando. Não, mas eu preciso de estar com o cliente. Gente, a gente tem que estar aberto ao contexto. Se a gente falar, não, eu preciso de realmente encontrar com o cliente, então eu vou ficar imóvel até a possibilidade de encontrar com o cliente aparecer. Uhum. Né? Então, essa inatividade, você joga para o mundo a responsabilidade que é sua. Né? Tinha que ter a responsabilidade de ter a atividade, de ter a proatividade. É o Uhum. contexto que vai fazer ou é a gente que vai ter a proatividade a partir do meu intento? Né? Então, isso é muito interessante mesmo, né? A gente entender que a gente em qualquer lugar é íntegro, em qualquer tempo é íntegro, em qualquer ruptura, a gente é íntegro. Em qualquer tombo, a gente é íntegro. Em qualquer Uhum. desavença, desconforto, a casa é íntegra. A casa é tudo isso. A Uhum. casa não é o mar de rosa, não é Não. a casa na praia, com o pé na areia. A casa é tudo. A casa é o mofo na parede, sabe? Né? Todo mundo fala, e a barra da casa ali tem o mofo? Como é que é o armário, né? Isso Tem tem, sempre aquela isso é a parte da casa. gente que a gente não gosta, né, Flávio? Do jeito que tem a parte da casa também que a gente não acha muito bom. Justamente, a gente começou indo lá no pé, lembra? No dedão do pé, no É. cotovelo, no fígado. É tudo, né? Então, assim, se pudesse falar uma frase, até a gente brincou isso na jornada que eu fiz há um tempo atrás, né? Há semanas atrás, que é assim, a gente é tudo isso. E isso é tudo. A Uhum. casa é tudo isso. E isso é tudo. Não Uhum. tem muito que pôr e nem tirar. Se aqui 2 segundos ela for diferente, agora ela é tudo isso. E ela é diferente, mas ela é tudo isso. E isso é proporcional àquela frase do Hellinger que ele diz: o que é, pode ser, e isso é tudo, não é? Justamente, justamente. Tem força para ser. Tem Já força é. para ser, Né? exatamente. Que lindo, gente.
Tô adorando essa conversa. Tá boa, né? Tá tipo um bate-papo assim de Nossa, praça. é bom conversar das coisas que a gente gosta de conversar, né, Flávio? É, porque aí só vai. Ó. Muito Muito bom bom. mesmo. Deixa eu ver se alguém. Eu acho que ninguém ainda pôs uma pergunta aqui, gente. Vocês estão entendendo tudo? Vocês estão demais. Uau! Deixa eu dar uma olhada. Vou ativar os comentários só para eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá legal. Não, ainda não tem nenhum. Oh, tem aqui, pera lá. A Kátia. Não. Olá, Flavinho, a Kátia. Que bom te ver aqui. Muito feliz te ver. Vai. Tia Kátia, Quem que mãe dá? de Teteu. Mentira! Catita, Sério? Não! é Catita, Não Catita. acredito. Sério? Oh, então isso aqui é uma constelação incrível, porque a Kátia é minha madrinha de batismo. Uau, não acredito! Não, é uma coisa assim. E tem quantos anos, Kátia? Tem quantos anos? Deve ter 20, mais de 20, 25 anos que a gente não se vê, não sei. Faz anos, nossa, faz muitos anos. Que Mesmo. maravilha. Que Que delícia. bom, que agora estou muito mais feliz. Que ótimo. É, ninguém fez nenhuma pergunta ainda, Flávia. Acho que a gente pode continuar a nossa prosa, Ah, porque legal. eu vou. Seríssimo aí, ó. Catita, beijo, querida. Obrigada. A Catita foi minha aluna de constelações sistêmicas, você sabe, né, Flávia? Não, não Ela foi sei, minha ó, que aluna, né? legal. Eu tenho um curso Ai, que online bom. hoje de constelações sistêmicas, mas tive turmas presenciais e ela foi dessa turma e assim, sabe? Ela costuma dizer que ela é minha aluna eterna. E eu Que adoro, porque eu bom. adoro ser professora. Então eu adoro essa ideia de ter uma aluna eterna, sabe? Que bom, que conexões, que força que tem os encontros mesmo, né? Se a É gente maravilhoso. só confirma, né? Quando a gente se dispõe a encontrar e ter relações, a gente vai confirmando a nossa força nas relações mesmo. Isso é É muito isso bom, mesmo. mesmo. Muito Muito legal. legal. Tem alguma coisa que você quer dizer, assim, de específica sobre alguma coisa que você tenha pensado? Eu quero sim. Eu quero fazer um convite para todo mundo, para a gente realmente abrir a nossa porta para a gente mesmo. Uhum. Esse convite é um convite sério, né? Assim, a gente fala dele sorrindo, brincando e, e com felicidade, mas isso é muito sério, né? A gente abrir a porta para a gente mesmo é a gente deixar aquela ânsia de fazer com que o outro me aceite. A não aceitação, a sensação de não aceitação pelo outro parte da gente não abrir a porta para a gente mesmo. Isso não estou colocando como uma regra, não. Mas vamos olhar juntos para isso. Vamos deixar um tempo que seja 5 minutos, 1 minuto, aonde eu fecho a porta da minha casa para mim mesmo. Em qual ponto? Na Uhum. prosperidade, na minha missão, no meu trabalho, nas relações com homens, com mulheres, com crianças, com velhos. Animais? Aonde, não é? Aonde é? Aonde que a gente fecha a porta para a gente mesmo? Uhum. Então não vamos olhar para o outro, não vamos olhar para a aceitação, eu aceito, eu tenho que pertencer. Vamos olhar para a gente mesmo. Esse é um convite, eu acho. Isso é uma sensação. Esse é o convite que eu estou fazendo para mim mesmo. Quando eu estou falando isso, é porque as coisas vêm me cutucando aqui, assim, vêm borbulhando durante o papo. Sim, E sim. né? E eu tô falando para mim mesmo. Então, assim, e é um convite, né? Já que a gente está batendo um papo junto, quem está vendo aí, que a gente possa fazer esse movimento, olhar para onde eu fechei a porta para mim mesmo. Será que foi lá quando o papai falou que eu não podia ser? Ou que mamãe falou que eu ia ser a pessoa mais bonita do mundo e eu acho que eu não sou? Uhum. Aonde que foi? Aonde que está essa portinha que eu mesmo fechei? Falei, nossa, se eu não for isso aqui, eu fecho a porta. Uhum.
Isso Então, assim, é um mesmo. convite, né? Se eu vou deixar que a gente possa, que o pessoal possa, que a gente possa sentir isso um pouquinho depois da live, quem participou, né? Quem pegou entrou agora, que a gente possa fazer esse movimento, tá? Um convite. A gente pare um pouquinho com um chazinho, com um suquinho, uma Uhum. aguinha e olhe para a gente mesmo. Onde que foi que a gente fechou essa porta? E a gente pode falar o seguinte, sabe? A gente pode falar assim, ó, para a gente mesmo. E realmente eu fechei essa porta. E hoje eu vejo essa porta fechada e honro essa porta estar fechada. E abro o meu coração para eu mesmo, que foi eu que fechei a porta. E esse fechamento da porta me fez ver tanta coisa e hoje eu sou esse. Então, porta fechada, eu te recebo. E assim posso te ver aberta. Que lindo. Muito Muito bom. bom. Excelente. Que força que isso tem, né? Porque não tem nenhum julgamento, não tem nenhuma intenção, né? Tem uma intenção só de ser quem a gente é, de ser apenas. Justamente. Tem uma Aí a gente. perguntinha, Flávio. Opa, vai lá, vamos Deixa eu lá. ver. Kátia, a Kátia de novo. Convite maravilhoso, super topei. Que bom, que maravilha. Ai, Eu tô ai. fazendo isso na quarentena já, Nossa Senhora, cada hora mais intenso que a outra. Sim. E é engraçado quando a gente se propõe, né, Flávio? Parece que a coisa, né, se Ativa. firma. Aí clica A no gente botão e ativa. fala, vai! Igual eu falo com o meu afilhadinho, falo assim, vamos ativar o modo de segurança. Vamos ativar agora o Sim, modo de corrida. A gente ativa sim. vários modos e quando a gente começa, aquilo ganha um espaço É, muito exclusivo, né? Muito, muito próprio. justamente. Por isso que é muito terapêutico olhar, né? Então, assim, quando o convite é feito, convida a abrir a porta. Eu Uhum, convido a olhar para a porta fechada, né? É diferente um pouco, né? Porque se você pega a folha de papel e olhar para ela, eu posso olhar para ela e ver um desenho codificado, né? uhum, Um baguá, uhum, ou eu posso ver N informações que não estão codificadas nessa folha. Então, quando eu olho para a folha, o que ela me movimenta? Não é uhum. querer olhar para a porta fechada e já querer ir abrir a porta. Sabe por quê? Porque se eu meto a mão lá na maçaneta e abro a porta, eu pulo um tanto de sensação minha mesmo que está ali fechada atrás daquela porta. Mas se eu olho para a porta fechada, eu posso Uhum. acessar essa informação que eu mesmo fechei. Uhum. Então isso é Isso legal, né? Se a gente... está muito parecido com uma coisa que eu chamo de ilógico, né? Que eu falo assim, quando eu vou para o ilógico, eu vou para isso que é o que me movimenta dentro da história toda, né? Eu falo muito com as minhas alunas aqui, vamos trazer o ilógico para a vida, né? Que é isso, é não olhar para o óbvio. A porta aberta é o óbvio, Sim, né? justamente. Quero abrir logo, vamos abrir, vamos abrir. Quero Exatamente. entrar, mas então, a uma pessoa a gente constelou, fez um exercício, ela falou assim, mas Flávio, eu estou na varanda, eu quero entrar. Então fala assim para você mesmo, eu estou na varanda, eu até quero entrar, mas eu não consigo, eu não estou dentro ainda. Aí na hora que esse eu não consigo e não estou dentro, mas eu quero, aí tem força, Uhum, porque eu me coloco na minha posição. Né? Então, assim, a minha posição é porta fechada. Eu fechei a porta para mim em algum momento. Fechei. Isso é real. uhum, Não adianta eu querer olhar só para as portas abertas, porque a porta fechada pertence e faz parte. uhum, Então, olhar para o movimento, mesmo que ele não seja o que eu almejei, isso é curativo. Isso uhum. sim é curativo. Não é mudar o movimento para verde ou para vermelho. Né? É olhar para o verde. Talvez isso responda a Ana Mafra, que está falando assim, que vai fazer esse movimento, porque ela diz: tenho muita dificuldade para reformar minha casa.
talvez seja um movimento muito mais interno e sutil, né, Flávio, do que exatamente externo. Eu posso dar uma dica para ela. Sim. Ela vai olhar para as partes da casa dela que ela quer reformar e vai abrir o coração para elas. Ana, se você abrir o coração para as partes que não te fazem bem na sua casa, você vai ter um outro ponto de vista da própria casa. Então, abra o coração para essas partes que você quer reformar, né? Olhe para elas e fala assim: eu te recebo do jeito que você é. Do jeito que você está aí, eu te recebo. E você pertence à minha casa. E deixa essa sensação de pertencimento das coisas que você quer reformar assentar a poeira. Aí depois você vai lá e reforma a casa. Tá bom? Vai te dar outras perspectivas. Te garanto. Excelente live, diz a Vânia Maria. Falando excelente Opa! live. Que Vânia é bom, minha que feedback. paciente também, uma querida. Flávio, Que estamos bom. chegando no final. Nós temos, eu acho, 4 Opa! minutinhos, Ah, então ótimo. Muito né? bom. Muito bom. Adorei. Achei que nós temos um caminho muito semelhante nesse de trazer, né, os movimentos da alma para a vida do dia a dia. A gente busca muito, né, Flávia? E às vezes tudo que a gente precisa é olhar para dentro e ver todos os recursos que a gente tem, né? Tudo tá aqui, né? Às vezes a Justamente. gente precisa de ir um pouco mais longe, eu falo isso por mim, né? Nessa história de ter ido à Índia. Às vezes a gente precisa de um pouco mais longe para a gente só sentir o quanto a gente precisa estar perto da gente mesmo, né? Boa, ótimo. E é Muito bom. assim, a gente vai longe e aprende. A gente vai perto e aprende. A gente faz uma live como essa e aprende, ganha É verdade. presentes. É verdade. Minha gratidão enorme, não só por você ter Ok. topado essa conversa, mas pelo movimento que você fez aqui hoje comigo. Obrigada. Ok. Valeu demais. Eu recebo o seu agradecimento e te agradeço também o convite. E vou deixar mais uma frasinha. Eu gosto de falar porque os insights para mim vão pipocando. Vai Mas lá, olha só, fala. a gente sai de casa para abrir a porta para a gente mesmo. A gente sai de casa, sai do limite casa, do limite eu, para abrir a porta para quem? Para a gente mesmo. Que Então, isso que você lindo. falou foi muito show. Você ter ido na Índia para abrir a porta para você mesmo. Muito bom. Muito Valeu demais. lindo. Vamos ver se a gente consegue. A sua imagem está um pouco borrada, mas vamos ver se a gente consegue fazer uma foto. Acho que Vamos. aí, quando você fica quieta, ela fica boa. Vamos fazer uma foto aqui. Uma foto ilógica. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fiz. Muito Certinho? obrigada, certinho. Beijo, com Deus, tudo de bom. Tchau, querida. Obrigada demais. Valeu Obrigada, pessoal, demais. por tudo, por vocês terem participado. E a gente se vê depois, né, Flávia? A gente se encontra em outra live. Sim, vamos sim. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.